A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler no capítulo de número 1. Não vamos ler todo o capítulo, vamos ler alguns versículos que eu vou citando para que os irmãos acompanhem a leitura. Capítulo de número 1 do primeiro livro do profeta Samuel. Versículo 1. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, Efrateu. E este Eucana tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 4. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. E a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atentar a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E ele disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Versículo 18. E assim e disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante não era triste. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém. Meus irmãos, a história de Ana é uma história, dentre as várias histórias da Bíblia, uma história muito marcante, muito tocante, porque ela passa por um processo de dor e de sofrimento enorme, de derramamento diante do Senhor. E o registro bíblico diz que ela era casada com Eucana. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Penina tinha vários filhos. Ana não possuía nenhum filho. No contexto da cultura judaica, uma mulher não ter filho era algo extremamente pesaroso,
de alguma forma humilhante. Mas não bastasse o fato de ela não ter filho, havia o problema da concorrência que Penina estabelecia com Ana. Então, quando Eucana sacrificava, ele dava porções para Penina, dava porções para os filhos de Penina, porém, a Ana, ele dava uma porção excelente, porque ele a amava. No contexto judaico, era possível, naquela época, ele ter duas mulheres, por isso que Jesus revoga essa possibilidade, porque o coração de um homem não tem condições de amar, ao mesmo tempo, duas mulheres. Ele vai amar uma e deixará de amar a outra. Apesar de Ana ser amada por Eucana, apesar de Ana ser tratada de forma especial, de forma excelente, havia um problema. A sua competidora, o texto bíblico diz que excessivamente a irritava e o fazia propositalmente para a embravecer. Ela irritava de forma maldosa para ver Ana sofrer. E isso se repetia continuadamente. O versículo 7 dizia assim, o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Meus amados irmãos, há situações nas quais nós nos encontramos. Ana não dava motivos. Ana não dava razão para que a outra a irritasse com aquela intensidade. Mesmo assim, as circunstâncias se voltavam contra Ana. Aquela mulher causava dor tremenda no coração de Ana. E não havia saídas para Ana, porque o texto bíblico diz que o Senhor lhe havia cerrado a madre. O texto bíblico repete duas vezes isso, o versículo 5 e o versículo 6. O Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana era uma serva do Senhor. Ana era uma mulher que temia o Senhor. E tudo o que ela queria, tudo que ela desejava, tudo com o que ela sonhava, era apenas ter um filho e nada mais. Mas há coisas que para nós são extremamente difíceis, para outras pessoas são muito fáceis. Ter filhos para Penina era algo muito fácil. Ela tinha um filho após o outro. Mas para Ana era extremamente doloroso e ela não conseguia ter filhos. Todos nós temos sonhos, temos projetos, temos desejos, e quanto mais jovens somos, como é o caso dos jovens deste culto especial nesta noite, tem sonhos, tem projetos, e às vezes o tempo começa a transcorrer e nós nos damos conta que outras pessoas conseguiram realizar, que outras pessoas obtiveram êxito, alcançaram sucesso naquilo que planejaram, naquilo que desejaram, naquilo que sonharam. Mas para nós, parece que as portas se fecham. Parece que uma impossibilidade intransponível se coloca diante de nós. E nós oramos. E nos derramamos diante do Senhor. E dizemos: Senhor, a tua palavra diz: alegra-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quantas orações nós já fizemos em nossas vidas, desesperadamente, esperando que o Senhor responda, e algumas delas o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa,
e o Senhor não responde. E nós nos perguntamos, por que o Senhor não responde, muitas vezes, algumas de nossas orações? Às vezes o Senhor não responde algumas de nossas orações, quando essas orações que fazemos contrariam princípios da palavra de Deus. Porque Deus não se contradiz. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, as orações que nós fazemos, precisamos submeter ao crivo da palavra de Deus. Precisamos fazer uma análise se o motivo da nossa oração está em conformidade, está em harmonia com os princípios que estão na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Não era o caso de Ana. O pedido de Ana de ter um filho não contrariava esse princípio bíblico algum. Às vezes, nós oramos e Deus não responde. Porque apesar do nosso pedido ser legítimo, se oramos e aquilo que pedimos ao Senhor contraria a palavra de Deus, o nosso pedido é ilegítimo. E pedidos ilegítimos, orações ilegítimas, o Senhor não atende. Mas o pedido de Ana era um pedido legítimo. Mas alguns dos nossos legítimos pedidos, o Senhor também não responde. O Senhor não atende às nossas orações quando o motivo de nossas orações coloca-nos em choque com o propósito de Deus para as nossas vidas. Há um propósito de Deus para cada uma das vidas que estão presentes aqui. Há um propósito de Deus para cada uma das vidas que ouvem este culto nesta noite. E se a oração que você faz está relacionada com algo que entra em choque com o projeto de Deus para a sua vida, Deus não atende, porque o projeto de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para a minha vida é muito maior do que os meus sonhos, é muito maior do que os meus desejos. Meus amados, Deus olha para as nossas vidas com a visão macro. Deus, quando olha para a minha vida, Deus não está preocupado com o meu caso específico, com os meus desejos específicos. Na verdade, quando Deus olha para a minha vida, Deus olha para a minha vida e vê como há de encaixar a minha vida, as minhas realizações, os meus projetos, dentro do macro projeto do reino de Deus, estabelecido aqui na terra. E vou lhes dizer uma coisa: o projeto de Deus para a minha vida sempre é melhor do que qualquer coisa com a qual eu sonhe, do que qualquer coisa que eu deseje, do que qualquer coisa que eu planeje. Porque na medida em que os projetos de Deus em minha vida se encaixam com os macros projetos de Deus para a sua igreja, para o seu reino, para a sua vontade para a humanidade, eu me torno instrumento do reino de Deus aqui na terra. E a melhor maneira de vivermos é vivermos em função da glória de Deus e para o louvor da glória de Deus. Eu dou glórias a Deus porque muitas das minhas orações que fiz quando tinha 18, 19, 20, 25 anos, o Senhor não as atendeu. Passados esses anos todos de caminhada de fé, eu vejo que se aquelas orações fossem atendidas, o projeto de Deus para a minha vida estaria altamente prejudicado. Mas como Deus me ama, e por me amar, Ele não atendeu aquelas orações que eu as fiz. Mas não foi difícil compreender isso lá naquela hora em que eu orava. Mas não foi fácil compreender isso lá naquela hora que eu orava. Eu chorava, eu dizia: Senhor, por quê? Por quê? E o Senhor não respondia. Não é que Deus seja masoquista no ponto de sentir prazer de nos fazer sofrer. Pelo contrário, Deus não ouve estas orações porque o Senhor quer realizar algo muito maior em nós
e através de nós. Então, Ana orava: Senhor, me dá um filho. E o texto bíblico diz: o Senhor lhe tinha cerrado a madre. É bom entender isso. Todo aquele sofrimento pelo qual Ana passava, de ser zombada, de ser ridicularizada, continuadamente. O versículo 6 diz que a outra excessivamente a irritava. Uma coisa é você ser motivo de irritação, outra coisa é a pessoa excessivamente, repetidamente lhe irritar. Deus via tudo aquilo e lhe tinha cerrado a madre. Não porque Deus estivesse alheio, não porque Deus estivesse indiferente, é porque Deus só atende às nossas orações no tempo dele. O problema é que nós funcionamos no tempo kairos, nós funcionamos no tempo do relógio, e Deus não. Deus tem o tempo cronos. Nós somos inseridos no tempo cronos, que é o tempo do relógio, mas Deus está no tempo kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo da eternidade. Enquanto nós nos esperneamos, achando que está demorando, achando que é tardio o realizar de Deus, Deus está no tempo kairos, esperando a hora certa, o momento certo de intervir. E nesse processo, entre a minha oração, entre a sua oração e a realização de Deus, há um processo de treinamento de Deus no meu coração e no seu coração. Há um processo de quebrantamento de Deus. Há um processo de aproximação. O Senhor começa a nos aproximar dEle, para dialogarmos com Ele, para conversarmos com Ele, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Na verdade, o tempo de espera sempre é um tempo de preparação, para que, quando Deus realize, quando Deus nos abençoe, quando Deus complete o que tem que se completar em nossas vidas, estejamos devidamente amadurecidos para não estragarmos a bênção de Deus em nossas vidas. Se Deus antecipa, nós estragamos, nós desperdiçamos, nós trocamos os pés pelas mãos. Então, o tempo de Deus é isso. Quem não conhece Deus, quem não tem experiência com Deus, se revolta, se lastima, mas quem conhece Deus, vai buscar ao Senhor. E vai dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Deus não tarda, o relógio de Deus nunca atrasa. Enquanto esperava, Ana tomou uma decisão, porque estava sofrendo demais. O texto bíblico diz que ela chorava, ela não comia. Imagina o processo de dor pelo qual essa mulher estava passando, a ponto de perder o apetite, a ponto de chorar desesperadamente. Mas ela tomou a decisão mais certa. Ela foi orar ao Senhor. Porque quando Deus nos deixa no processo de espera, não adianta gritar, não adianta protestar, não adianta nos espernearmos.
porque Deus nos deixou no processo de espera. A única coisa a fazer é nos derramarmos perante o Senhor, para que o Senhor nos dê a graça necessária, para não perdermos a esperança de que no tempo certo Ele vai se manifestar. Ela, pois, com amargura de alma, versículo 10, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não apenas orou, ela orou e chorou abundantemente. E fez um voto ao Senhor, fez um pacto, fez um compromisso com o Senhor. Às vezes nós perdemos esse hábito de fazermos pactos com Deus, de fazermos votos com o Senhor, mas é bíblico. Faça. Eu lembro, uma vez muito desesperado em minha vida, eu fiz um voto e o Senhor atendeu. E tenho na Bíblia vários exemplos disso. Aqui está mais um caso. Ela voltou um voto ao Senhor e disse: Senhor, se benigna... Olha que oração de quebrantamento. Ela não pressionou Deus, como algumas ideologias da prosperidade estão pregando por aí. Não. Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, é a vontade tua, é se o Senhor quiser, é se o Senhor quiser ter misericórdia de mim, se te lembrares da tua serva, se não te esqueceres, se a tua serva, mas a tua serva, deres um filho varão. Ela foi clara, ela foi específica. Eu quero um filho varão. Ao Senhor o darei de volta por todos os dias da sua vida. Ela colocou a sua petição no seu devido lugar. Senhor, se o Senhor me der, não é para mim, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Quantas vezes nós fazemos essa oração e o Senhor nos atende, e depois que o Senhor nos atende, nós nos esquecemos e não devolvemos para o Senhor. Ana não, ela falou de verdade. Não foi aquela promessa de culto de ano novo: Senhor, esse ano vai ser diferente. Não, não foi isso. Ela prometeu de coração profundamente quebrantado. Meus irmãos, a oração que nós fazemos assim, e nós sabemos o que é esse tipo de oração, é a oração que nós fazemos na moinha de Deus. E só sabe quem é Deus quem já passou pela moinha de Deus. Mas a moinha de Deus quebra, mas não destrói. Por isso que o Senhor mandou o profeta ir à casa do oleiro. Glórias a Deus, quando o Senhor nos quebranta, quando o Senhor nos leva para a casa do oleiro, para passarmos por sua moinha, porque depois disso, quem já passou por processos intensos como esse que Ana passou, e sobrevive, porque Deus é Deus de amor, Deus não nos mata, Deus faz isso para vivermos. Depois que sobrevivemos, depois que atravessamos, depois que nós chegamos do outro lado, saímos renovados, fortalecidos, um vaso novo. Por isso que o cântico diz: quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, mas querer ser vaso novo é submeter-se ao processo de quebrantamento. Ela passa, e depois disso, como se não bastasse, o sacerdote chega, olha para ela e diz: essa mulher está bêbada, essa mulher está embriagada, porque ele olhou para os lábios dela e não saía voz algumas vezes. O processo de quebrantamento de Deus é tão intenso que a gente não consegue nem falar, fica só igual a panela de pressão, só dando aqueles suspirinhos. Mas nessa hora, Deus sempre se manifesta. Às vezes, nós não ouvimos a voz de Deus, às vezes Deus já está respondendo e nós não ouvimos.
Porque nós não nos aproximamos do altar do Senhor. Nós não nos derramamos no altar do Senhor. Nós não nos reviramos como quem se revira pelo avesso diante do altar do Senhor. Mas quando nós nos rasgamos as nossas vestes, colocamos a nossa boca no pó, o Senhor sempre, de alguma forma, Ele fala aos nossos corações. Nem que seja para dizer: espere, eu vou te dar graça para você esperar. Quando ela estava ali, o sacerdote disse: mulher, você está bêbada, você está embriagada. Eu fico imaginando, irmãos, hoje, alguém orando na igreja, e o pastor chegar e dizer: olha, você está embriagada, você tomou cachaça. Eu fico imaginando a reação minha, a reação sua, a reação nossa. Esse homem está sem visão, esse homem não está vendo que eu estou orando. Como é que eu estou orando? Que absurdo, vou processar esse sacerdote. Nada disso. Ela disse, versículo 15, Senhor, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, não bebi bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha a tua serva por filha de Belial. O sacerdote olhou para ela e disse: vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição. Amados, se a reação dela fosse de encrenca, de resposta, porque estava com a razão, ela não teria saído com a resposta naquele dia. A humildade dela de responder com todo respeito, porque independentemente daquela palavra dura que aquele sacerdote falou para ela, ela sabia que ali estava alguém sobre quem estava a unção do Senhor. E quando o sacerdote disse: vá em paz, vai ser feito conforme o seu pedido, ela creu que aquilo era uma palavra de Deus ao seu coração. E tanto creu, que o texto na sequência diz que ela lavou o rosto, foi para casa, lavou o rosto, comeu, se alimentou, levantou a cabeça e ficou só aguardando. E aconteceu tal como o Senhor disse que haveria de acontecer. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel. Ela não teve um filho qualquer. O projeto dela de ter um filho se harmonizou, se encaixou dentro do macro projeto de Deus. Deus não deu para ela um filho, Deus deu à nação de Israel um profeta. Deus não apenas deu a ela um filho, Deus deu para a nação de Israel um sacerdote. Deus não deu para ela apenas um filho, Deus deu à nação de Israel aquele que veio a ungir Davi, o grande rei de Israel. O projeto pessoal dela se encaixou no macro projeto de Deus. E o filho não era mais um filho dela, era um vaso nas mãos do Senhor, para a glória e louvor no nome do Senhor. E aí, ela entendeu, ela compreendeu isso, e foi no templo. Ao desmamar o menino, ela foi no templo. Versículo 26 desse capítulo 2 diz: e então ela disse: ah, meu senhor, viva a tua alma, falando com o sacerdote. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias da sua vida. Aleluia. Quando Deus nos abençoa, Deus nunca nos abençoa para que a bênção seja exclusivamente nossa. Deus sempre nos abençoa
para que a bênção de Deus em nossas vidas se transfira e alcance outras e outras pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Glórias a Deus.